Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Oi, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vou Boa passar a noite. atividade para vocês, tá bom? Estão me escutando? Estamos sim. Tá. Vou passar uma atividade para vocês, tá? Vocês vão estar fazendo a atividade. Eu já até postei essa atividade no portal de vocês. Eu vou olhar certinho onde eu postei, para vocês abrirem aí certinho no portal, tá? Eu vou deixar correndo também aqui essa atividade. É nossa última atividade valendo nota, tá? São 3 situações, tá? Que nós vamos estar trabalhando. E vocês vão fazer e vão mandar no meu e-mail, tá? Vocês vão mandar até semana que vem. Deixa eu abrir aqui, ó. Professora, Oi, pode falar, Leonardo. licença, eu cheguei agora, a senhora está falando sobre o trabalho? Isso, vou passar uma atividade agora para vocês online, para vocês poderem estar fazendo. Quem quiser já fazer agora, pode fazer, não tem problema, tá? Mas vocês vão enviar no meu e-mail. Vai ser a última atividade valendo nota e finalização do conteúdo, tá bom? Entregar que dia, professora? Vocês vão me entregar. Vocês vão me entregar até no final de semana, tá? Para eu conseguir lançar tudo no final de semana. Eu quero já lançar as notas de vocês já. Até Os dia trabalhos. 5, então. Oi? Ô, professor, É dia referente àquele outro. Pode ser no domingo, né? Isso, pode. Não, deixa eu ver. Eu vou colocar até sábado. Vou colocar até sábado de manhã, porque sábado à tarde eu vou sentar e eu quero já lançar as notas, entendeu? Então eu preciso que todo mundo me envie até sábado de manhã. Ô, professora, a senhora vai enviar aqui também que nós apresentamos ao vivo? O quê? O link? O que você... Não, a senhora vai. Aquele trabalho que nós apresentamos ao vivo, eu esqueci o nome, sobre as mulheres lá. A senhora não lançou ainda a nota, né? Não lancei de nada, porque a nota, ela é lançada junto, uma única somatória de todos os trabalhos. Ah, tá, entendi. Tá bom, Eu não consigo, obrigada. porque você não consegue postar a nota de um trabalho. A nota é a somatória total de todos os trabalhos, entendeu? Ah, entendi. Obrigada, professora. Nada. Por isso que eu quero que vocês me enviem até sábado pela manhã, porque sábado à tarde eu quero lançar já as notas de vocês. Porque vai começar já as provas, né? Então eu quero já lançar tudinho. Por isso que eu quero que vocês mandem para mim. Eu mandei, postei no grupo, tá, pessoal? Eu postei no grupo, pedi para a líder postar no WhatsApp de vocês o roteiro do conteúdo da prova de B2, tá? Todo mundo recebeu pelo WhatsApp no grupo? Sim, aham. Tá. Sim, pronto. Tá. Professora. Qualquer coisa. Oi, pode falar. O link tá no portal, além daquele que a senhora me mandou, porque assim, tem aluno que tá falando que não tá conseguindo entrar por esse link. Então, eu acho estranho, porque Tá no portal, sim. É a primeira coisa que tá no portal. Eu entrei pelo portal. Eu encontro Isso, encontro 1. Sempre vai ficar no encontro 1 pré-aula, tá? O link da eu aula. vou falar para ele tentar entrar pelo portal, então. Tá, mas eu mandei para a líder o link da aula. É só eu, professora Karine, eu mandei, só que eles não estão conseguindo. Agora acho que deu certo. Professora, boa noite. Oi, boa noite. Como que você quer que faça esse trabalho? Eu vou passar o trabalho com vocês, eu vou falar certinho, tá bom? Professora? Oi, pode falar. Deixa eu falar uma coisa, eu não sou desse grupo aí, tá? Eu nunca tive acesso a esse WhatsApp, nunca fui adicionada, nunca nada. Então, se a senhora puder ver uma outra forma de eu ficar sabendo, se a senhora quer que eu mande um e-mail, a senhora coloca para mim no meu e-mail. Não, você está acessando seu portal, né, Nilda? Sim. Tá lá no link. Então tá tranquilo. Porque você acabou de falar que postou no grupo deles, eu não sou da turma deles. Não, eu sei. Tá postado aqui o roteiro, tá? Tá lá, peraí que eu tô com o portal de vocês aberto.
Ó, o conteúdo da prova tá no encontro 9, na pré-aula. Tá escrito conteúdo para a prova de B2, tá? Então, vai cair lá, tá certinho. Unidade 9 e 10 sobre aborto, tá bom? Aí, se vocês observarem, isso, tá no portal. Eu postei todos os links de aula ao vivo. Então, quem não conseguiu estar em aula, é só clicar no link da aula ao vivo. Tem noturno e diurno, tá? Porque eu dou para as duas turmas essa matéria. Então, vocês vão clicar no link de vocês, no noturno, para vocês poderem estar assistindo novamente as aulas, tá bom? Eu gostaria que, enquanto eu estivesse falando, alguém vai lá e entra nos links, tá? Para ver se está rodando bonitinho, tá? Ó, o link... Professora, Pode falar. eu abri o portal no final de semana e olhei link por link. Tem alguns links que não tá dando para acessar, que ele aparece um play para você apertar em cima e não abre. Não tem um link, por exemplo, direto do YouTube para poder acessar. Você... Deu certo? Você faz assim, Leonardo, me ajuda. Manda para a líder, ou não sei se você tem meu contato, manda para mim qual que é o link que vocês não estão conseguindo acessar para eu fazer de novo. Ok, aham. A senhora quer que eu mande um print, né, das unidades, né, com marca-texto e a página, né? Não, você pode só colocar assim, ó, vamos supor, professora, o encontro 9, o link do encontro 9 sobre aborto não está abrindo. Ok, eu vou fazer uma listagem, aí eu mando para a Karine e ela manda para a senhora no WhatsApp, tá? Beleza, então. Então tá. Porque aí eu vou arrumando o que tá realmente faltando, entendeu? O que tá de errado. Ok, aham. Pode deixar. Então, foi o link da apresentação das reportagens, tá? Também tá lá no último encontro 16, tá? Eu coloquei sobre reportagem. E o link dessa aula de hoje, tá? Vocês entram lá no encontro 15, aula, tá? Aula e atividade, direitos humanos e cidadania, tá? É esse link é o conteúdo de hoje. Tá bom? Então, vocês acessam lá, encontro 15 na aula, que tem esse daqui, tá? Então, eu vou explicar agora para vocês. Semana que vem, deixa eu falar tudo que eu tenho para falar e também quero que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Semana que vem vai ser só aula tira dúvidas, tá? Eu vou entrar online. Peraí, eu acho que... Ah, tá, tem aqui. Eu vou entrar online na semana que vem e só entra quem tiver dúvida, tá? Então, vai ser aula só tira dúvidas. A pessoa vai entrar online, vai falar, professora, eu tenho dúvida de tal matéria, de tal tópico, eu não entendi, né? Então, eu quero que vocês estudem essa semana para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês na semana que vem, tá? Então, eu vou entrar em sala de aula às 7h30, às 19h30 e vou ficar até às 20 horas. Se eu ver que ninguém entrar, eu vou sair, tá bom? Ô, professora, então, que dia vai ser sua prova? Vai ser... Deixa eu pegar o calendário aqui. Dia 16, na terça-feira. Tá? Professora, e esse calendário de prova está disponível aonde? Porque ainda não disponibilizaram para a gente, só falaram das atividades DIs e a partir de qual dias vai começar as provas. Isso. DI vai começar agora, a partir do dia 4, né? Tá, mas aí esse calendário que a gente de provas, ele está disponível aonde? Para a gente ver certinho que dia que vai começar as provas. Que vai ser cada prova. Tá. Karine, a professora Janaína mandou sobre as provas de B2 a partir do dia 15? Ó, professora, ela mandou das provas que a gente vai fazer pelo AVA, que são aquelas disciplinas não somente pelo AVA, sabe? Que não tem aula presencial. Sobre essas matérias que a gente tem com o professor em sala, ela falou que não tinha, assim, nada certo. Eu mandei todas as mensagens que ela me mandou no grupo, entendeu? Então... Mas eu realmente
Não me lembro de ter uma mensagem que esteja falando certinho o dia da prova. Eu vou até dar uma verificada se realmente não foi nenhuma mensagem. Eu vi em algum lugar que ia ser a partir do dia 14, mas não sabia as datas certas. Tá. O que for conversado com a gente, então vai ser passado para vocês agora, próxima semana, tá? Então, essa semana vai ser de DIB para vocês, tá? Então, vocês fazem tranquilamente a prova de DIB, Blended, essas coisas, todas essas provas online. Na outra semana, vai ser a finalização com o nosso conteúdo, então vai ser a aula Tira Dúvidas, tá? E aí, na outra que vai começar as provas. Então, de certo, na outra semana, a professora Janaína já começa a mandar. As provas vão ser horário de aula de vocês, tá bom? Então, vai começar a partir de segunda-feira, do dia 15 ao dia 19. Então, ela vai depois mandar o recadinho, explicar como que vai ser, tá? Porque ela tá tendo reunião ainda. Porque até então, tá pra gente retornar dia 15 para a Uniderp. Então, deve ser por isso que realmente ela não mandou nada, tá? Então, se nós retornarmos dia 15 para a Uniderp na segunda-feira, dia 16 vocês vão ter prova presencial comigo, tá? Então, a prova vai ser presencial se a gente vai na Uniderp. Se não, vai ser aqui pelo sistema mesmo, tá? Mas vamos aguardar para a semana que vem. Vocês já têm o conteúdo, já têm o roteiro para a prova, é só vocês estudarem. A prova vai acontecer, não se sabe o dia, mas vai acontecer, tá bom? Então, como o semestre, né, de notas se encerra agora final de junho, então, consequentemente, vocês vão ter uma prova agora em junho, tá bom? Não é semana que vem, provavelmente vai ser do dia 15 ao dia 19. Então, estudem, tá bom? Porque se for presencial, vocês vão fazer sozinhos essa prova, tá? Não vão fazer pela internet. Então, estudem, tá? Então, recados vão ser dados semana que vem, fiquem tranquilos, tá? Deixa as coisas acontecerem semanalmente, tá bom? Então, eu vou ler esse estudo de caso, tá? São 3 situações. Vocês vão dizer a opinião de vocês, vão escrever mesmo, digitar no Word, tá? Me mandem em Word, ou vocês podem escrever manuscrito, tirem foto e mandem no meu e-mail, tá bom? Não precisa ser digitado no computador, pode ser feito no caderno também. Só que eu vou pedir para vocês não digitarem no e-mail, porque tem muita gente que me manda digitado no e-mail, como mensagem. Não pode, porque depois eu tenho que selecionar, copiar, jogar por Word, tá? Então, o trabalho é meu. Então, se vocês forem fazer pela internet, pelo computador, façam em Word e anexam no e-mail, tá bom? Não escrevam como forma de mensagem, tá? Pode falar. Professor, então eu posso fazer no caderno, posso digitalizar, mandar em PDF para a senhora, então, né? Pode, não precisa digitar. Okay. Tá? Porque tem gente que não tem acesso ao computador, não pode fazer manuscrito, tira foto e manda pelo celular mesmo, tá bom? A atividade. Não esqueça de mandar no gislaine.mmedeiros, da Ianguera, tá? Não mandem no Hotmail, mandem no Ianguera. Professora, eu entrei depois que a aula já tinha começado. Isso que é para mandar a senhora referente a esse estudo de caso que a senhora vai passar agora? Isso. Aí até que dia a gente manda ainda hoje isso para a senhora? Até no sábado pela manhã. Beleza, obrigado. Tá? Então tá, pessoal, agora vai ser o último conteúdo nosso. Você mandou esse e-mail seu lá no grupo? Mandei bem antes, né, Karine? Mandei, acho que faz umas 3 semanas atrás, né, Karine? Já mandou, então, né? Mais ou menos isso daí mesmo, professor, umas 3 semanas. Tá, reforça para mim, Karine, fazendo um favor, o meu e-mail, então, no grupo. Professora, tá só bom, então, se essa prova for presencial, vai ser de consulta ou não? Não. Não? Sim. Não, vai ser consulta com a cabeça de vocês. Tá? Não vai ser consulta, não. Então, estudem, tá? Estudem. Ok. Anotem aí meu e-mail, eu vou reforçar, tá bom? Anotem aí. Gislaine.m de novo, Medeiros, tá? Vai ficar MM, tá? M
Medeiros, tudo junto, @ayanguera.com. Peraí, só um pouquinho, professora. Repete para mim, por favor. Gislaine.mmedeiros@ayanguera.com. Então, vai ficar MM junto, tá bom? Gislaine.mmedeiros@ayanguera.com. É para esse que vocês vão mandar. E aí, pessoal, eu quero que vocês coloquem, anexem o trabalho, escrevam o nome de vocês e o semestre. Porque tem gente que só me manda o trabalho e não me manda nome, não me manda nada, e manda e-mail de outro lugar. Às vezes me manda e-mail por outra pessoa, não tem como eu descobrir. Aí aluno fica sem nota e fala, professora, mas eu te enviei. Mas aí não colocou nome, não escreveu nada, tá? Então, escrevam o nome de vocês no corpo do texto ali, né? Anexem, coloque o título do trabalho, tá bom? Podem colocar lá resolução de perguntas, estudo de caso, o que vocês quiserem. Mas coloquem em anexo o trabalho e escrevam aluno fulano de tal, semestre tal, e se é diurno ou noturno, tá? Se identifiquem, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Vocês entenderam de semana que vem? Que eu só vou entrar para tirar dúvidas, não vai ter aula de conteúdo, não vai ter trabalho para passar em sala de aula, só vai ter aula para tirar dúvidas, entenderam? Só entra quem tem dúvidas, tá? Então, eu vou entrar às 19h30, vou ficar esperando, tá? Se ver que vou esperar 30 minutos, se ninguém entrar em 30 minutos, eu desligo, tá? Eu vou entender que ninguém tá com dúvida do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Tem alguém mais com dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Qual unidade que... Né, Pode falar, Leonardo. Não, falei assim, só para título de conhecimento de todos a partir das 19h30, né? Que a senhora vai estar disponível semana que vem, né? Isso mesmo, horário de aula. Tá? Porque às vezes, o que eu falo que eu vou ficar esperando 30 minutos? Porque às vezes, eu vou ficar lá 30 minutos esperando, ninguém apareceu, eu vou entender que ninguém tem dúvida. Aí agora não adianta vocês entrarem 8h15, 8h20 da noite e falar, professora, eu não estava online. Eu não vou ficar online o tempo inteiro. A aula começa às 19h30. É esse período que eu vou estar esperando vocês, tá bom? Professora, você vai postar esse estudo de caso no portal? É porque minha amiga não vai conseguir entrar hoje. E aí, você vai postar no portal? Já tá. Em qual encontro? Deixa eu já responder a pergunta, não sei se foi você que perguntou. Gente, é o encontro 15 hoje. Tudo que a professora está passando, inclusive essas atividades, está no encontro 15, tá? Isso. Então, tá no encontro 15, a atividade de hoje, lá na aula, tá? Encontro 15, aula. Tá escrito aula e atividade, direitos humanos e cidadania. E o conteúdo para a prova está no encontro 9, na pré-aula. Tá? Inclusive, essa aula de hoje eu também vou postar lá, vou colocar link noturno, tá bom? Então, todos os recados que eu dei estão gravados. Se alguém não lembra o que eu disse hoje, é só acessar a aula para vocês saberem o nosso combinado, tá bom? Então, agora nós temos provas de gravação, tá? Depois, tudo fica gravado, tá? Então, tá. Mais alguém tem alguma dúvida? Posso começar? Tranquilo? Então, tá bom. Se vocês lembrarem de alguma coisa, tá? No decorrer do assunto aqui, vocês podem chamar, tá? Não tem problema. Então, aqui, pessoal, nós vamos falar, então, de direitos humanos e cidadania, tá? O último tópico. Então, nós vamos estar vendo sobre diversidade, igualdade, vulnerabilidade, tá? Então, aqui, nós vamos ver pessoas em situações de vulnerabilidade
E aí, o que eu quero que vocês relatam? Qual seria a decisão de vocês pelo ponto de vista de vocês, tá bom? Antes de eu começar, deixa eu só abrir aqui para vocês, agora que eu lembrei, quais são os trabalhos que eu tô pontuando, tá? Peraí, para vocês poderem saber. Eu vou pegar como que funciona a nota, então, porque muitas pessoas me perguntam, você já lançou tal trabalho? A nota é um geral, tá? É um fechamento geral de notas. Então, eu passo vários trabalhos, somo eles, né? Dou peso considerável para cada um, e aí eu lanço uma nota final, tá bom? Eu não peguei a pontuação ainda. Eu vou ver agora quanto que vale os trabalhos, tá bom? Para passar para vocês. Mas eu não peguei aqui a pontuação ainda, eu não passei aqui para minha tabela, tá? Vou pegar depois. Os trabalhos, então, que eu passei, tá? Para vocês saberem. Foi a apresentação da reportagem sobre mulher, tá? Que vocês apresentaram as reportagens, tá? E essa situação problema, essa agora que vocês estão me enviando, tá bom? São essas duas atividades que eu passei para vocês, tá? Então, foi bem tranquilo agora para B2, eu não passei muita atividade, tá? Então, vão ter essas duas notas. Então, peço para vocês me entregarem até sábado para ver se eu consigo já lançar as notas de vocês de atividades já agora, tá bom? No sábado à tarde. Deixa eu ver quanto que vale a atividade de vocês de sala de aula, tá? Deixa eu já falar. Valeu 1.000 pontos para B1 e agora B2. A prova também valeu 1.000 pontos, tá? Para B1, prova valeu 1.000 e atividade de sala de aula também valeu 1.000. Agora, a atividade de sala de aula agora de B2 vai valer 2.500, tá? E a prova vai valer 4.000 pontos, tá? Então, quando vocês olharem no portal de vocês, então o total de atividades B1 mais B2 dá 3.500, tá? Então, vocês só tem 1.000 por enquanto, né? Quem tirou 1.000 só tem 1.000 no máximo. E prova vai valer no máximo 5.000. Então, vocês já têm até 1.000 B1 e agora 4.000 em B2. Por isso que eu falo, gente, estudem se a prova for presencial de vocês. Vale muito peso, 4.000 é muito peso, tá? Então, quando eu for lançar esse trabalho, eu vou lançar até 2.500 pontos para quem fez as duas atividades, tá bom? Certo? Então, vamos lá, vamos começar então. Nós vamos identificar, então, os direitos humanos, tá? Compreender o conceito de grupos vulneráveis, conhecer os direitos civis voltados ao movimento identitário LGBTI no Brasil, compreender alguns dos instrumentos de apoio à promoção dos direitos humanos, tá? Então, aqui eu tenho uma situação problema, tá? Então, primeira questão, anotem lá. Vai ser uma situação, isso daqui é uma forma geral, então vocês vão colocar situação geradora de aprendizagem. Isso vocês já vão me dizer a respeito disso daqui. Depois, nós vamos estar fazendo a situação problema 1, e depois nós vamos fazer a 2, depois nós vamos fazer a 3, entenderam? Então, são 4 questões que vocês vão estar me enviando, tá? Então, primeira vai ser a situação geradora de aprendizagem, tá? Então, eu tenho aqui, você é gestor, então são situações que eu vou dar para vocês e vocês vão colocar a opinião de vocês, tá bom? Você é um gestor de segurança privada em um shopping center localizado numa região periférica de uma cidade muito pobre, em certa medida negligenciada pelo Estado e, por esse motivo, com poucos equipamentos públicos de lazer e cultura.
O shopping consiste, portanto, em uma alternativa de lazer para os moradores da região, oferecendo, além das lojas, os serviços de cinema, restaurante, teatro e espaço de convivência. Os clientes habituais do shopping possuem um perfil muito diversificado, compreendendo pessoas da região e das áreas mais ricas. Tendo em vista que o shopping é integrado a uma estação de metrô, tá? Então, ou seja, tem uma grande diversidade de pessoas dentro desse shopping. Assim como ele fica localizado dentro da estação de metrô, então tem várias pessoas circulando ali. Por ele ser numa região de periferia, eu tenho pessoas mais carentes e também eu tenho pessoas pela região próxima, pessoas também ricas, tá? Então, nós vamos trabalhar com parte de decisão, tá? Então, a primeira questão, tá? Então, coloquem ali, situação geradora, opinião própria. Vai ser, como você acha que podemos combater a discriminação? Você acha que determinados grupos de pessoas devem ser intitulados a direitos especiais? Por quê? Então, a gente tem grupos especiais, não tem? Vocês acham que essas pessoas, elas têm que ser intituladas a ter direitos especiais? E como que vocês combatem a discriminação? No seu ponto de vista, como que você lida com essa parte de discriminação? Tá? Certo? Essa vai ser a primeira questão que vocês vão... É uma questão geral, tá bom? Essa é uma opinião de vocês. Tá? Ok, prof. Tá, ok. Agora, vocês vão responder a situação problema 1, tá bom? Então, enquanto gestor da equipe, lá da segurança desse shopping, você é notificado pelo gerente que haverá no próximo fim de semana um encontro, um rolezinho, que trará uma grande quantidade de jovens ao shopping. Você precisa orientar seus funcionários, você é a equipe da segurança. Vocês vão orientar os seus funcionários como garantir a segurança do shopping, respeitando os direitos humanos dos jovens e os outros frequentadores do estabelecimento. Considerando o perfil diversificado dos jovens e dos outros frequentadores do shopping, as orientações vão ter que contemplar os grupos vulneráveis que vão frequentar esse shopping nesse dia. Então, vocês vão ter pessoas deficientes, crianças e adolescentes, pessoas idosas e mulheres. E muitos jovens, dando rolezinho. Então, como que vocês vão montar uma estratégia, tá? Para garantir a segurança do shopping, tá? Então, vocês vão montar o que vocês fariam com as pessoas deficientes, o que vocês iam orientar para a equipe de vocês de Cortou o áudio, foi só para mim? Oi? O áudio? Cortou mais para alguém o áudio? Não, professora, não. Não, prof. Então, foi Bruno, foi a sua internet aí. Então, vocês vão montar um esquema de segurança, tá? E como que esses seguranças vão estar ajudando a orientar essas pessoas, esses grupos vulneráveis, tá bom? Porque eles estão querendo dizer que vai ser, né, um junta de adolescente, tá? E lembre que esse shopping fica lá na periferia. Então, vocês precisam fazer a segurança. Então, aí já tem um ponto, né? A discriminação, né? A discriminação da periferia que vai fazer um rolezinho no shopping. Então, vocês precisam fazer a segurança das outras pessoas. Aí já entra um pouquinho de discriminação dessas pessoas. Tá bom? Então, pensem nisso daí e vocês vão montar. Tá? Porque aqui, falando um pouquinho, né, dessa situação, problema, para vocês poderem entender. Nós temos os direitos humanos, né? Então, lá teve a Carta das Nações Unidas, tá? Em 1945, que fala que a gente tem que promover e encorajar o respeito a todas as pessoas, tá? Sem distinção, sem raça, sem sexo,
sem língua, idioma, né, sem religião. Então, isso que é a Declaração Universal, isso é para todos, tá? Não é brasileiro, não, isso é internacional, tá bom? Então, a gente tem o direito à igualdade, tá? No plano formal e material, tá? Então, é diferente você ter no papel, né? E você realmente materializar isso, você realmente respeitar, tá? Porque eu falo, o que tá no papel, tudo é muito bonito, né? Que todo mundo é bonito, que você tem que respeitar as etnias, né? A cor, a opção sexual, né? Mas no dia a dia as pessoas não fazem isso, tá? Então ele fala que a concretização tem que ser efetiva, né? Que tem que ter igualdade, tá? Na situação de vulnerabilidade dessas pessoas, tá bom? E aí teve um pacto internacional sobre os direitos civis e políticos. Então esse pacto ele fala que a minoria, né, das pessoas das etnias religiosas, linguísticas, as pessoas pertencem a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter conjuntamente com a representação fica bem na frente, né? Com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Então, ou seja, lá no Pacto Internacional fala que a pessoa, onde ela estiver, ela tem que ser respeitada pela religião, pela cultura dela, pela língua dela, né? Então, ou seja, a gente teve uma grande onda de haitianos que vieram aqui para o Brasil, né? Então, a gente sempre depara com eles, que, né, muitos são médicos, engenheiros, né, que tiveram dificuldades e estão agora aqui no Brasil. Então, será que eles são respeitados? Né? Então, a dignidade humana, a gente vê muitas pessoas no semáforo, né, pedindo a famílias, dizendo que estão passando fome, né? Então, ou seja, é isso que o Pacto Internacional fala, que não importa onde nós estejamos, tá? Nós precisamos ser respeitados pelo que nós somos, tá bom? Então, ele fala aqui que a gente tem lá o direito à existência, a não discriminação. Então, vocês estão vendo, no papel, tudo é bonito, né? Tá tudo muito bem detalhado. A proteção de sua identidade, a participação na vida pública e na tomada de decisões que afetam, tá? Então, lá no artigo 27, que fala do Pacto Internacional, esse que a gente acabou de falar, tá? Então, quando eu falo de pessoas na situação de vulnerabilidade, tá? Elas têm que ser protegidas pelo Estado, tá? E pela legislação, assim como todos são, tá? Então, aqui, a vulnerabilidade eu tenho a parte social, econômica, política, tá? O indivíduo, ele pode tomar, tá? Decisões, ele não pode ser sujeito à exclusão, discriminação e ter seu direito humano violado, tá? Então, é preciso esclarecer que a segurança privada não age baseada no sistema de justiça criminal formal, mas segundo um contrato estabelecido com seu empregador, assim como por leis e regulamentos especiais, a principal lei que regulamenta a segurança privada no Brasil é em 1983, tá? A Lei 7.102, que é essa que era antes da CF 88, tá? Do Conselho Federal. Os direitos humanos e fundamentais são dirigidos a todos. Desse modo, as condutas dos agentes de segurança devem ser pautadas pelos direitos humanos e fundamentais. E você, como gerente de segurança, deve garantir esses direitos respeitados. Então, ou seja, todas as pessoas deficientes que tiverem em shopping, né, que foi a nossa situação, problema 1, como que é, né, a segurança deles, como tem, o espaço é para eles, eles têm, são discriminados lá, né, da criança, do idoso e dessas pessoas, né, jovens que vão fazer um rolezinho, tá bom? Então, tem o estatuto lá na Câmara dos Deputados, em 2016, fez um projeto de lei, tá, que regulamenta essa segurança privada, porque o shopping é privado, né? As pessoas pagam aluguel, né? É privado, não é público, não é parque, não é o governo, não é o Estado que cuida, tá? Então, ele fala que
os vigilantes, eles devem respeitar a dignidade e a diversidade das pessoas. Porra, Jussara! Deixa eu ativar aqui. Tá? Então, isso daqui eu quero que vocês leiam, tá? Certinho. Que aí ele fala, tá? Que os funcionários, eles têm que obedecer. Então, vocês vão montar uma estratégia para mim, tá bom? Essa é a situação problema 1, tá? Agora, vamos pela situação problema 2, ok? Você, como gestor, tá? Vocês estão lá no shopping ainda. E é abordado por uma senhora que está com um filho de cerca de 5 anos de idade que reclama da presença de um travesti no banheiro feminino. Então, a senhora está com seu neto, com seu filho, tá? Lá no banheiro feminino e entra um travesti. Aí ela alega que travesti não pode frequentar o banheiro feminino por se tratarem de homens travestidos de mulher. E que a presença dessas pessoas no recinto pode levar à prática de atos libidinosos ou até contra o pudor. Isso é o que ela pensa. Você, enquanto responsável pela segurança do shopping, oriente seus funcionários sobre como agir em uma situação como essa. Então, elabore um breve memorando instruindo a equipe. Então, ou seja, né, no banheiro feminino, tem um travesti querendo usar. Ele se sente mulher, né? Ele é do sexo masculino, mas ele se sente mulher, se veste como mulher e quer ir no banheiro feminino. Então, vocês estão deparados com essa situação. Como que vocês elaborariam uma instrução, né? O que vocês pensam a respeito disso? Alguém quer comentar sobre isso? O que vocês pensam? Pode falar, Leonardo. Eu acho que esses temas que a Sara passou é bem desafiador. Para quebrar o tabu mesmo, sabe? Até o nosso preconceito, para quem não está bem relacionado, não está habituado com o tema, é uma oportunidade de desmistificar. Acho muito interessante. Legal. É isso que eu quero trazer. Então, hoje eu quis trazer uma coisa diferente para vocês, né? Porque a gente sempre fala dos conteúdos, a gente debate os conteúdos em sala de aula, pega os temas mais relevantes, né? Só que agora eu quero realmente que vocês escrevam sobre o que vocês pensam em relação a isso, tá? Então, hoje nós estamos trabalhando, o conteúdo de hoje é sobre discriminação, né? Então, a gente, no nosso instinto, a gente discrimina as pessoas de periferia, as pessoas que têm menos condições, né? Então, realmente, a gente... Professora? Pode falar. Então, nessas perguntas, essas perguntas que você quer a nossa opinião, você não quer que a gente pesquise e fala tudo dentro da lei? Não, é a opinião de vocês, o que vocês pensam. Todas elas? Todas elas. Tá? Então, eu dei uma introdução para vocês entenderem, né, o que fala, né, porque se eu estou pedindo sobre direitos humanos, então eu estou dando para vocês a lei, onde que está, tudo isso daí, esse pacto internacional, tá? Então, esse é o conteúdo que eu estou dando para vocês. Então, aí eu quero a opinião de vocês, tá bom? Então, eu trouxe essa como finalização para falar da discriminação. Porque se a gente olha, às vezes, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que está trabalhou o dia inteiro como um auxiliar de pedreiro, um pedreiro. E a gente vê eles passando na rua, né? Eles acabaram de trabalhar o dia inteiro debaixo do sol quente. A gente já pode pensar que é um bandido, a gente já fecha o vidro, né? A gente já atravessa a rua. Então, ou seja, a gente olha muito como a pessoa é, né? O físico dela, né? O que ela representa, a imagem dela, a expressão corporal dela, a fala dela. Então, é isso que a gente acaba julgando a pessoa. Então, a aula de hoje é sobre essas pessoas que a gente discrimina, tá? Então, ou seja, a primeira situação problema, né? O gerente, ele já está se respaldando por esse rolezinho que vai ter, né? Então, a gente tem adolescentes que, por mais que eles morem na periferia, isso não quer dizer que precisa, né, fazer um... né? Eu não posso ficar falando muito porque eu quero a opinião de vocês, tá? Mas é isso que eu quero que vocês enxerguem.
Tá bom? Qual é a opinião de vocês? Tá certo, não tá? Tá correto? O que deveria ser diferente? Ou vocês, como vocês agiriam, tá? Então, eu quero que vocês pensem individualmente cada situação, tá? Então, a situação problema 2 é esse do travesti. Então, vocês estão lá, né? No banheiro feminino e entra um travesti, e aí? Né? Pela órgão sexual, ele é homem, né? Mas ele se sente mulher, tá? Então, ele vai no banheiro de mulher. Poderia ser o contrário também. Vocês estão lá no banheiro masculino e entra uma mulher que ela só tem o sexo, a genitália feminina, mas ela se sente um homem e ela quer ir no banheiro masculino. Como que vocês, homens, sentiriam vendo uma mulher, né, entrar no banheiro e ver vocês lá no mictório, tá? Então, vocês podem estar colocando a opinião de vocês, tá? Então, eu tenho aqui, tá? Os direitos humanos, tá? Ele falou que a gente tem igualdade para todo mundo, tá? Todo mundo nasce livre, tá? E iguais. A Constituição Federal fala que todos são iguais perante a lei, tá? E aí fala um pouquinho aqui da Constituição Federal que a gente viu lá de 88, ele veda qualquer discriminação, tá bom? Então, qualquer meio de diversidade. Então, a gente tem aqui igualdade e respeito à orientação sexual. Então, quando eu falo lá no artigo 3º, que são os objetivos da Constituição da República Federal, né, no inciso 4, ele fala que é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. A gente tem lá no shopping, vai ter idosos também, né? Então, a gente tem um pouco de discriminação com as pessoas mais idosas, não tem paciência, eles são lentos para entrar, né? Ocupam fila de mercado, de banco, e a gente fica falando, o que esses velhos estão fazendo aqui? Não é? Todo mundo fala isso quando você está com pressa, alguma coisa assim, ou quando eles têm fila preferencial e eles não querem na fila deles, eles querem na nossa fila. Né? E aí, o que você pensa? Ué, você tem sua fila, vai lá. Né? Então, ou seja, cada um pensa no seu individual e coloca no papel, tá bom? Então, igualdade e respeito à orientação sexual de cada ser humano. Todos têm os mesmos direitos e deveres. Não se constitui como classe ou como grupo social, tá? Então, eu não posso falar o grupo LGBT, o grupo dos travecos, né? Então, ou seja, a gente não tem que, eles não são constituídos por grupo, tá? É cada um no seu indivíduo, tá? Então, o preconceito e a discriminação são situações que separam, tá? Causam divergências e exclusão, principalmente do ponto de vista social. Por isso que a gente tem desigualdade entre as pessoas, porque cada um pensa de uma forma, tá? Então, as pessoas LGBTI, por ter orientação sexual diversa da heterossexual, necessitam de legislações e medidas protetivas. Por quê? Se as pessoas soubessem respeitar esse grupo, não precisava ter uma legislação que protegesse eles, né? Então, a gente não tem uma legislação específica para proteger cada pessoa, cada grupo. Só que para alguns grupos tem que sim. Por quê? Porque as pessoas não respeitam. Então, tem que ter na lei, tem que sofrer penalidade, tem que virar crime, tá? Então, precisa ter essas medidas protetivas para alguns grupos, tá bom? Então, vocês olham lá, a figurinha lá que eu coloquei. Igualdade. Então, vocês têm duas visões de igualdade, tá? Igualdade é o quê para vocês? É todo mundo igual, independente do tamanho, tá? Então, eu tenho os caixotes iguais, mas eu tenho diversos tamanhos. Eu não estou olhando na individualidade de cada um, eu estou olhando num grupo geral. Ou a igualdade é você olhar o que cada um precisa, necessita. Então, ou seja, o maior não precisa de banco. O do meio precisa de um banco um pouco menor do que o último, que é pequenininho. Então, ou seja, quando ele vai olhar o jogo, todas as pessoas estão olhando por igual.
Não importa o que vem abaixo delas. O importante é que todas estão olhando na mesma direção, tá? Estão tendo o mesmo campo de visão, tá? Ou igualdade para vocês é aquilo. Parou, a lei é essa, igualdade para todos, não importa. Aí vai acontecer isso, o banquinho é igual para todos, né? Só que aí o menininho menorzinho, a criança, não vai conseguir ver nada. Professora. Tá? Pode falar, Felipe. Mas aí no caso, no caso dos banquinhos, todo mundo olhando na mesma visão, não seria equidade? Porque igualdade seria o banco para todo mundo, é igual. Equidade é todo mundo olhando da mesma forma. Equidade é o direito de todos, né? E igualdade é você enfrentar a situação por igual, entendeu? Então, nessa figura, fala da situação, entendeu? Então, assim, a situação de todos verem. E equidade, todos têm o direito de ir, entendeu? Todo mundo tá dentro. Mas é igualdade de todos poderem ver. É diferente. Entendeu? Então, não basta estar lá, né? Então, tem que todos poderem enxergar o jogo. Tá? Entenderam? Essa parte de igualdade? Certo? Então, eu tenho aqui os direitos civis, então, pela população, então, LGBT do Brasil. Então, teve uma resolução lá em 2013, tá? Que falou no Conselho Nacional de Justiça, que ele vedou o não reconhecimento do casamento civil de homossexuais pelos cartórios. Então, ou seja, pode, hoje pode, né? Antes não poderia, hoje já pode realizar casamento, casarem, tudo isso, tá bom? Hoje está legalizado o casamento, tá? Em 2001, o Estado de São Paulo aprovada para punir administrativamente práticas discriminatórias contra o movimento identitário, tá? LGBT. Então, lá em São Paulo, eles já punem, tá? Eu não sei se agora veio, com certeza, né? Veio para outros estados também, mas começou em 2001 lá em São Paulo, tá? Eles que foram o iniciante disso. Em 2010, também lá em São Paulo, começou que nós tínhamos que tratar as pessoas, tá? Pelo nome social dela. Então, se ela queria, né? O sexo é masculino, o órgão genital é masculino, mas se sente uma mulher e quer ter um nome feminino, ele tem, né? Tem o direito, a pessoa tem o direito hoje de ser chamado pelo nome social que ela escolher, tá bom? E não o de batismo, tá bom? Então, é um decreto número 55.588. Então, eu quis passar um pouquinho para vocês disso daí, para vocês poderem saber que isso existe, que tem lei, que tem decreto, tá? Para isso. Em seu memorando, então, vocês vão colocar lá, tá? Tratar pessoas transexuais pelo nome social, tá? O que vocês pensam em relação a isso, tá? E 2, vocês vão explicar, tá? Brevemente sobre os frequentadores do shopping que façam esse questionamento acerca da utilização dos banheiros. Então, vocês vão dizer sobre isso daí, tá? O que vocês pensam a respeito sobre isso. Demonstrações públicas de afeto, tá bom? Pertencência a essa comunidade. Então, eles devem ser repreendidos ou não? Então, quando verem o segurança, então, se eu ver um casal, se eu observar um casal heterossexual se beijando, se abraçando, e ver um casal homossexual, eles têm o mesmo direito do hétero? Tá? Então, aqui no número 3 da situação 2, vocês vão estar respondendo isso daí também, tá bom? Então, é preciso lembrar que atos discriminatórios e homofóbicos não podem ser admitidos ou reiterados, principalmente por aqueles que trabalham diretamente com o público. Então, ou seja, quem trabalha com o público não pode em nenhum momento se manifestar
preconceito ou uma atitude. Se ela tem preconceito, tem que guardar dentro dela. Ela tem que tomar uma postura como profissional, tá bom? Não desrespeitando a pessoa. Então, a gente teve várias coisas, né? Igual, vocês viram esse policial americano? Me corrija, tá? Professora, Pode falar, Leonardo. eu mandei no grupo que nós temos um grupinho, eu, a Karine e o Felipe, um vídeo realmente sobre isso. A Sara pegou no ponto-chave, falando, né, que tá dando a maior repercussão. E, assim, a discriminação sempre existiu, né? Mas nos Estados Unidos a gente percebe isso bem, como que eu posso te dizer, bem explícito, né? É uma coisa muito comum lá. Então, ou seja, imagina, ele era um trabalhador, né? E realmente isso que você falou mostra muito nos Estados Unidos esse preconceito deles, né? É muito, assim, é muito notório o quanto eles discriminam mesmo, né? E eles não têm nenhum pingo de pudor, né? Então, ou seja, ele era um policial, né? Então, como que vai fazer isso pelo preconceito? Então, ele deixou agir dele, o preconceito dentro dele. Ele esqueceu que ele era um profissional, tá? Então, é isso daí que eu quero que vocês coloquem também na situação problema 2. Professora, Pode falar. mas assim, a senhora acha que os Estados Unidos é um país mais preconceituoso do que o Brasil, no caso? Não penso que eles são mais, entendeu? Eu penso que eles demonstram, eu acho. Porque, assim, eu não vejo aqui, não sei, vocês podem até me corrigir, Eu mas... acho assim, prof, que no Brasil tem, só que eu acho que é muito velado. Assim como outras coisas aqui são veladas e as pessoas fazem vista grossa e falam que não tem preconceito, mas é velado, entendeu? Elas tentam disfarçar. Assim, de verdade, eu não sei nem opinar em relação a se aqui é mais... Eu não acho que os lugares, tem lugares que são mais preconceituosos, não penso que são lugares, né? Eu acho que tem preconceito em qualquer lugar, dentro de qualquer pessoa. Só que uns mostram mais e outros mostram menos. Então, a gente vê muita manchete no jornal mostrando os Estados Unidos nesse tipo de reação. Entendeu? Eu não vejo tanta reportagem no Brasil que mostra, lógico, tem, né, alguns assim, mas é muita ênfase nos Estados Unidos, assim, que eles dão de preconceito. Ou é a mídia que dá muita ênfase, É né? porque lá é primeiro mundo, né, professora? Lá, então, tipo assim, o pessoal lá pensa que eles são mais avançados. Então, a mídia joga lá, fala de lá. Aqui por ser terceiro mundo, vai deixando, né? Às vezes é normal, alguns. Porque é só vivendo lá para dizer, né? Não, Que se acontece. realmente eles são assim ou não. Não sei realmente dizer. Ô, prof, Oi, pode falar. deixa eu te falar. É que aqui, é como o colega falou, é velado. Só vem para a mídia quando o caso é escandaloso com algum profissional da mídia, alguma celebridade, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos é tolerância zero. Você é pego bebendo, você tem as penalidades. Aqui, você é pego bebendo, você paga uma multa e continua com a sua CNH. Pode ser isso daí, entendeu? Então, aí vocês sabem que a mídia, é assim, a mídia faz a gente pensar as coisas, né? Então, eles interpretam e mostram o que eles querem que a gente acredite, né? Então, a gente acaba acreditando no que passa na TV, né? Agora, dizer, só estando lá para saber se realmente eles são mais preconceituosos do que a gente, não sei, assim, não sei realmente dizer, porque eu nunca vivi lá, eu nunca nem passei lá, né? Mas é assim, pode falar. O filho do meu marido, ele é homossexual, ele foi para os Estados Unidos, ele se casou lá, porque lá tudo é legalizado, né? Eles podem se casar. Ele se casou lá com o companheiro dele e vive muito feliz. Então, assim, pelo que ele relata de lá para cá, o Brasil é muito mais preconceituoso do que os Estados Unidos. Mas é exatamente isso que as pessoas estão falando aí. Aqui
é uma coisa que todo mundo põe para debaixo do tapete. Todo mundo diz assim, eu aceito, mas no fundo não aceita. E lá nos Estados Unidos, não. Já se acontece alguma coisa, já vai para a mídia, já é uma coisa mais aberta, mais declarada. E no Brasil, não. Mas eu creio que, na minha forma de pensar, o Brasil é muito mais preconceituoso do que os Estados Unidos. Minha forma de pensar. Pode falar, Pro. Não, cortou, e aí eu tava tentando entender se é a minha internet ou é a sua internet. Eu acho que foi a minha internet. Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. É a sua que tá cortando. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, prof. Aham. É porque parou, Roseli, minha internet cortou. Você falando que lá eles aceitam mais, não sei o quê, e aí eu não te ouvi mais. A realidade que eu acho, na minha opinião, preconceito tem em todo lugar. E não é só de negro, não. Tem do gordo, tem do magro demais, tem de tudo. A pessoa em si é preconceituosa. Ele próprio, pronto, acabou. Porque o preconceito não está no Estado, né? O preconceito está nas pessoas, e as pessoas estão em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar tem. Verdade, professor. Alguns são mais explícitos, né? Igual na Coreia, né? Que eu gosto de K-pop, né? As pessoas lá têm que ser magra, mas é um magro surreal, assim. É fora do que eu tô acostumada a ver. As mulheres, assim, as pessoas têm que ter a pele branquinha, sabe? Porque na concepção deles, no tempo anterior, as pessoas que tinham pele um pouco mais escura eram pessoas trabalhadoras e não sei o quê. E as pessoas de pele clara eram tipo donzelas, assim, né? Aí eles usam cremes clareadores, entendeu? Eu fico assim, boca aberta. Eu acho isso muito absurdo, sabe? Muito, muito nada a ver, assim, tá é uma cultura meio ultrapassada, tem horas, sabe? Nossa, eu nunca nem tinha ouvido falar disso daí. Então, assim, quer dizer que a pessoa ela é mais folgada, assim, né? Que não precisa ralar tanto. Exatamente, mas acredite, isso existe lá. Se a pessoa for um pouquinho mais acima do peso, ela sofre preconceito. Se ela for, ela tem que ser magra, ela tem que ter a pele branca. Se ela não tiver, se ela tiver a pele um pouquinho escurecida, ela tem que usar um creme clareador. E não às vezes, até no rosto, né? Aquelas maquiagens absurdas. Não porque às vezes a pessoa ela às vezes sente bem, mas é porque a sociedade impõe aquilo, uma regra, entendeu? Para ela ser inclusa naquela sociedade, né? Pois é, porque ela não quer sofrer a discriminação, né? É isso que acontece. Às vezes as pessoas, elas se tornam um padrão que não ela goste, mas para que ela seja aceita pelas pessoas, né? Pelo grupo, né? Então ela tem que mudar a forma dela de pensar às vezes, né? Porque se você pensar ao contrário, você é julgado. E você tem que se vestir, né? Conforme as pessoas, ou você tem que ter aquele corpo bonito, sarado, magro, né? Então, dependendo aonde você anda, o grupo que você frequenta, você tem que ser característico igual aquele grupo, senão você é excluído, né? Você não faz parte desse grupo. Até na idade. Até na Tem gente que acha que você está mais velho, você não pode fazer uma faculdade. Verdade. Já passou, você tem que dar o lugar para os novinhos. Verdade. Os novinhos não fazem com os velhos. E aí é bem isso daí mesmo, Márcia. Tem até o preconceito da idade. Você pensa diferente, entendeu? Você sai na rua aí, ó, no Facebook, por exemplo, você vê lá gente reclamando dos católicos. Aí vê gente reclamando dos crentes, católico reclamando do crente, do evangélico, né? No caso. É discriminação para todo lado, professor, não tem para onde correr. Não tem. Então, todo mundo discrimina todo mundo, né? Ou seja, sempre fala aquele ditado, né? Sempre tem alguém falando de alguém, né?
Então, complicado isso daí. Então, vocês vão ver, tá? Então, falar um pouquinho sobre esse mundo LGBT que tem, o que vocês pensam em relação a isso, tá? Qual que é o padrão de comportamento que vocês acham, tá? Que eles têm que estar se comportando, porque muitas pessoas pensam que eles não têm direito a isso, aquilo, a se mostrar, né? Ou mostrar afetividade para o seu parceiro publicamente. Eu quero que vocês comentem tudo que vocês pensam em relação a isso, tá? E a situação 3, então, a última situação. Então, vocês estão lá agora. Então, a gente primeiro falou da situação do rolezinho, tá? Falamos da diversidade entre as pessoas. O segundo, sobre o mundo LGBT. E agora, o terceiro, nós vamos falar sobre as pessoas moradoras de rua, tá? Então, em frente ao shopping, todas as noites dorme um homem idoso, tá? Em situação de rua. O gerente o chama para discutir, chama o gestor do shopping, para discutir a situação de como que vai proceder isso. Porque muitas vezes o homem que dorme lá na frente do shopping, o idoso, ele está alcoolizado. E é difícil de tirar ele pela manhã na hora que o shopping abre. Nessa discussão, é preciso considerar os direitos humanos que protegem essa pessoa, mas também julgar a situação a partir de diferentes pontos de vista. É necessário também que se conheça as alternativas oferecidas pelo governo para a proteção, tá, dos direitos humanos e até das situações das pessoas vulneráveis que moram na rua, tá bom? Peraí que meu slide não mudou. Aqui. Então, ou seja, eu quero que vocês olhem. Então, eu tenho um senhor idoso, morador de rua. Primeiro, a gente já começa a se perguntar por que que esse idoso está na rua, né? Então, ele foi desprezado pela família, ou o que aconteceu para ele estar nessa situação, tá bom? Então, o governo ele tem proteção contra os idosos, vocês sabem disso. E aonde será que esse idoso, né? O que vocês fariam com esse idoso, tá bom? A gente tem lá o Estatuto do Idoso, tá? De 2003. Ele fala... Deixa eu só bloquear. O que ele fala lá, tá? O Estatuto institui penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade, tá? Então, ou seja, o que vocês fariam nessa situação? Peraí. O que vocês fariam nessa situação, vendo o idoso? Tem a política nacional da população em situação de rua, tá? O princípio da política fala que, primeiro, tem que respeitar a dignidade dela como pessoa, então eles não podem expulsar ele simplesmente lá do shopping, tá? Por ele dormir lá. 2, tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, como que vocês agiriam? Vocês iam atrás dessa família, iam procurar essa família desse senhor? 3, valorização a respeito à vida e à cidadania. 4, atendimento humanizado e universalizado. 5, respeito às condições sociais e diferentes de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual, religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. O que vocês fariam vendo essa situação? Vocês chamariam um conselho? Procurariam um asilo? Entrariam em contato com a família desse idoso? Levaria esse idoso para uma casa que tem de proteção dos moradores de rua? É isso que eu quero que vocês coloquem nessa situação problema,
tá? Então, ele é protegido pelos direitos humanos também, tá? Então, ele é um idoso, morador de rua. Fala aqui que a rejeição desse homem pode causar impacto na definição de sua personalidade e criar um estigma relacionado aos grupos aos quais pertence. Então, o que vocês pensam sobre os moradores de rua? Nós temos muito preconceito. Vocês viram uma vez, passou na TV, eu não lembro qual programa que foi, tipo programa de domingo, assim, sabe? Não sei se foi Record, se foi SBT. É uma menininha, não sei, alguém vai ver, vai lembrar. Mostrou uma menininha parada na praça, toda arrumadinha, bonitinha, coisa mais linda a menininha, chorando ela. Um monte de pessoas passaram por ela e pararam, perguntaram se ela precisava de ajuda, se ela estava perdida, por que ela estava chorando. E aí, mostrou ela no restaurante também, pedindo comida, que ela estava com fome, que ela não tinha ninguém, e as pessoas deram comida para ela, sentaram ela na mesa, tudo. Vocês viram isso daí? Alguém viu? Alguém lembra? E aí colocaram... Oi, pode falar. Eu já vi, professora. Eu acho que tem também muito no Facebook, nessas coisas, tem esses vídeos que estão espalhados em bastante redes sociais. O que você ia falar, Leonardo? Não, é que a senhora perguntou, né, se alguém tinha visto, e como ninguém se manifestou, eu também não lembro, não. E aí colocaram uma menina, a mesma menina, e vestiram ela de menina de rua. Colocaram ela meio sujinha, com umas roupinhas assim, a mesma situação. Ela chorando na praça, ninguém parou para ver por que ela estava chorando. Aí ela foi no restaurante, como moradora de rua. Ninguém deu comida para ela. Todo mundo mandava ela ir para lá. Tipo, sai, não sei o quê. Então, fizeram essas duas situações. Então, ou seja, é isso que eu quero que vocês coloquem. Né? Qual que é a situação, qual que é a reação de vocês perante essa situação, tá? Como que vocês se comportam? Porque eu não quero que vocês coloquem o que é bonito no papel. Porque tem que dar as coisas, porque tem... Não, eu quero saber você, de verdade. O que você pensa, tá? Eu quero fazer uma autorreflexão com vocês. Não é para vocês colocarem o que é bonito. Bonito a gente já tem aqui, tá? Eu quero vocês discriminam, vocês não gostam. Pode colocar, eu não gosto de ficar perto de moradores de rua, né? Eu quando pedem alguma coisa em casa, eu não dou dinheiro, ou quando tá no semáforo, ou essa situação do morador, o que vocês fariam com essa situação desse morador no shopping, sendo gestor do shopping de segurança? O que vocês iam fazer? Porque vocês vão ter que tomar uma atitude aí, tá bom? Então, eu quero que realmente o que vocês pensam ou fariam, tá? Nada de palavra bonita, não, tá bom? Eu quero que vocês falem de vocês mesmos, tá bom? Então, aqui eu tenho a priorização do atendimento do idoso. Isso a gente sabe, né? Que todo órgão público tem lá a preferencial deles, tá bom? E a gente tem lá nos órgãos públicos e privados prestador de serviço quando eles são desabrigados sem família, tá? Então, podem também recorrer a isso. Aí, eu acabei repetindo aqui o de baixo, tá? Então, assim, procure na região do shopping equipamentos públicos que possam abrigar esse homem, como albergue, programas sociais que tem, né, do estado ou do município, né? O que você orientaria para o seu funcionário? Qual que é o diálogo que ele teria que ter com esse homem? O que vocês iam fazer para tirar esse homem do shopping? Porque é lá que ele dorme, lá é a casa dele, tá bom? Essas são as 3 situações, problemas, para vocês poderem solucionar, tá? E me enviar, certo? Alguém tem dúvidas? Ou tá tudo muito bem explicado? Tá bem explicado, só queria saber se as situações e problemas vão estar no portal. Já tá.
Tá na unidade 15, na aula. Postado lá, esse slide, tá bom? Perfeito, obrigada, professora. Então, vocês têm acesso ao slide, tá? Podem pegar lá. E aí façam. Vocês podem colocar a situação geral, que foi a daquela primeira pergunta. E aí, situação 1, 2 e 3. Professora, esse memorando que tem que fazer aí na situação 2, se eu não estou enganado. A senhora falou que não precisa de palavra bonitinha, mas não é, o memorando não é através de ofício? Faço um ofício assim? Como funciona aí? Não, como que vocês... Como se fosse um roteiro, tipo, o que vocês falariam, qual que é a fala que o segurança teria que ter com um travesti. Mas não precisa ser formal, então. Não. Você fazendo o memorando, entendeu? Tipo, vocês têm que fazer alguma coisa assim. Não precisa, porque lei, essas coisas, tudo já tá no slide, tá? É tudo opinião de vocês mesmos. Como vocês montariam um memorando, o que vocês colocariam, né? O que vocês iam representar para a equipe de vocês. Tá? Um travesti lá, você não quer saber o que poderia ser feito para ele não sofrer esse preconceito. Você quer saber como que o segurança chega nesse travesti? Márcia, eu não entendi o que você falou. Ficou bem abafado a sua voz. Peraí. Respeito do travesti. Você quer saber? Eu estava pensando assim, que você queria que a gente inventasse, programasse alguma coisa para poder esse travesti usar o banheiro. Entendeu? Não, você já... E o segurança chega nela, como que ele vai abordar essa travesti? Não. O travesti, ele já usa o banheiro. São as pessoas que têm preconceito dele utilizar. O que você faria, né? O que você orientaria para o segurança, tá? O que eu posso colocar? Uma plaquinha na porta? O que eu poderia fazer para que as pessoas aceitassem essa situação? Eu não posso discriminar, entendeu? Tá? Mais alguma dúvida? Eu acho que não, professora, acho que ficou bem explicado, né? A senhora colocou a Constituição, né? Eu acho que isso vai dar um norte na hora de expor as nossas opiniões sem ferir os direitos humanos, né? Isso mesmo. Então, assim, leiam atento, lê certinho o que eu tô pedindo, tá? Dê uma explicada. E aí vocês vão fazer. Tudo é opinião própria, não é para vocês pesquisarem nada, tá? Já tá tudo pesquisado aí no slide. É só para vocês dizerem a opinião de vocês, montarem estratégia de vocês, como que vocês fariam como gestores desse shopping para resolver esses 3 problemas. Tá bom? Certo? Eu vou só falar quem estava em sala de aula aqui, tá? Para ficar gravado, que são as atividades das pessoas que vão me mandar, tá bom? Não precisa dizer nada, tá, gente? Eu só vou ler aqui para ficar gravado na gravação, tá? Então, Álvaro, Ariana, Bruna, Bruno, Eliane. Assim que eu for falando a chamada, fazendo a chamada, quem não tiver dúvida nenhuma pode ir saindo, tá, pessoal? Bruno, Eliane Macedo, Felipe, Joyce, Jussara, Karine, Leonardo, Lohane, Luciano, Luiz Augusto, Márcia, Milena, Naira, Nilda, Patrícia, Rebeca, Roseli, Sandy e Vanessa. Certo? Então, uma boa semana para vocês, boa prova. Tá? Boa noite, pessoal. Bom final de semana também. Beijos. Boa noite, Pro. Boa noite. Beijo. Beijo.